destruindo o Império Britânico, né? Só que aí, meus amigos, hoje os Estados Unidos também estão numa situação complicada, né? Sociedade dividida, dívida, 37 trilhões de dólares, não vai pagar essa dívida, né? Isso aí é história. E ascensão da China como rival, né? Então, a galera já tá pensando, será que a próxima ordem mundial vai ser governada pela China? Os Estados Unidos estão determinados a não permitir isso, e é aí que surge o choque das potências. A potência ascendente com a potência decadente. Uma querendo chegar ao topo e uma não querendo sair do topo. Aí é nessa época que tem as grandes guerras, as grandes brigas. E por isso que a gente vê o contexto dessa ordem mundial aí se transformando, né? Porque Ray Dalio diz que a China hoje está no estado de ascensão que os Estados Unidos estavam no início do século XX, início dos anos 1900. A China tem um crescimento econômico forte, educação totalmente técnica, né? Poder militar ali cada vez maior em expansão. Moeda ainda não substituiu o dólar, né? Mas está ganhando influência, principalmente agora com os BRICS. E pode se tornar esse novo centro dessa ordem mundial, se evitar os erros internos, muitos ali que eles estão cometendo. Então, as ordens mundiais, elas sempre seguem um ciclo, né? Ascensão, auge, declínio e depois a transição. Tá. E a gente parece que está numa época de transição agora, e o Trump está, como você falou, acelerando a 1000 por hora a transição e mudando a ordem mundial. Essa é a tese do Financial Times naquela matéria. Dizem que é porque os Estados Unidos está agonizando, né? Então são aqueles últimos gritos de alguém que está agonizando. Exato. E outras pessoas analisam que não, que os Estados Unidos está longe de perder esse domínio, né? Sim. Até no mercado financeiro tem a expressão que é dead cat bounce, né? Que é o pulo do gato morto, né? Que às vezes o gato já morreu, mas ele dá só um pulinho. Então, alguns dizem isso, né? Que os Estados Unidos está dando os pulinhos deles ali para tentar dar o último suspiro. Só que aí o que acontece? É interessante a gente lembrar que até a época da Guerra Fria, o mundo era bipolar, né? Tinha o Ocidente e o Oriente, Estados Unidos e a OTAN, e a União Soviética, né? E tinha um Pacto de Varsóvia também, que era o grupo da aliança dos países lá soviéticos, né? Esse período, só que aí o que acontece? Em 91, acaba a União Soviética e cai o Muro de Berlim, né? Tudo na 89, 90, 91. E aí o que acontece? Os Estados Unidos saem como potência isolada. Aí a gente vê um mundo unipolar, né? E esse período ficou conhecido como o período da Pax Americana, fazendo uma referência à Pax Romana, né? Então os Estados Unidos trouxeram uma paz ali, uma paz sob o domínio americano. Inclusive o professor Francis Fukuyama, né? Se eu não estou enganado, de Harvard, quando acaba a União Soviética, ele escreveu um livro que escandalizou todo mundo, que ele falou é o fim da história. Porque a história era toda a briga dos Estados Unidos com a União Soviética, não tem mais aí que não acontece mais nada, né? Tipo uma monotonia. Só que aí o Samuel Huntington, né, que é outro professor, ele escreveu logo depois o livro Choque de Civilizações, dizendo que agora a briga seria não o comunismo contra o capitalismo, mas o Ocidente contra o Oriente em termos de modelo, né, de mundo, modelo de vida. Olha o Fukuyama aí, o Francis Fukuyama. Então, o que acontece, né? Os Estados Unidos estão lá dominando o comércio global, espalhando base militar pelo mundo todo, influenciando a cultura mundial, principalmente pelo seu maior instrumento de propaganda, que é Hollywood, né? Cultura americana. Novidade nenhuma, né? Alexandre o Grande já tinha feito isso, né? Alexandre o Grande, ele, quando conquistava uma região, em vez dele falar, agora tá todo mundo dominado, ele falava, não. Ele botava um ginásio grego lá e convencia os caras. Imagina, ele tá lá no Iraque de hoje, né? Na Babilônia, na Pérsia, né? Que é o Irã. Fala, não, vocês são gregos também, nós somos todo grego. Ensinava o cara a cultura grega. E aí o cara não olhava mais a Grécia como oponente, porque ele também era grego, né? Pois é. Então é uma estratégia. Os Estados Unidos também fazem isso, né? Todo mundo querendo viver a cultura americana, foi uma estratégia brilhante de operação psicológica, controle, life, né? American Way of Life, né? O self-made man e tal. Então, só que aí o que acontece? Entre outras coisas. Em 2001, acontece um evento ali que abala o Império Americano, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro começa ali a trazer um fim dessa paz, né? Que o Francis Fukuyama falava do fim da história. A história voltou a ter um plot, né? Principalmente um plot twist, né? Para quem gosta de estudar roteiro cinematográfico, né? E aí, eu sempre esqueço, porque a gente, no outro programa, falou do filme Adaptação, que aparece aquele professor de roteiro. Robert McKee. Mas tem um outro cara também, cara, que eu esqueci o nome. Sid Field.
que é né? O famosão. Sid Field, que é o mais famoso, né? De dica pra galera aí, né? Sim, De teve aqui roteiro cinematográfico. a filha do Doc Comparato, Ah, maneiro. que foi um livro, o primeiro livro de roteiro que eu Ele li. tá foi do vivo Doc. ainda? Tá Tá, vivo. né? E a filha dele é atriz, tá no Tremembé. Sim. O primeiro livro de roteiro cinematográfico que eu estudei foi do Doc Comparato. Eu também. É. Eu acho que era o único na época, viu? Pra gente aqui no Brasil, É. né? O do Sid Field chegava, né? não tava famoso ainda. Eu acho que Sid Field tem até curso naquele Masterclass, né? Deve Que ter, americano, acho deve que ele ter. tem um curso, né? Quando eu assinava não tinha, mas deve Não ter. tinha, não? É. Não, é legal pra caramba. Então, o 11 de setembro, o que acontece? Ele tira a paz global, já fica aquele cenário de guerra de novo. Só que aí, com o tempo, o que acontece? Os Estados Unidos decidem invadir o Iraque, Afeganistão, as guerras ficam muito longas, muito caras, muito impopulares. A imagem dos Estados Unidos se deteriora, porque ele fica com uma ótica assim, imperialista, dominadora, invasora, né, do país dos outros. E a China, enquanto tá vendo os Estados Unidos arrumando encrenca ali com Tá os outros, trabalhando tá internamente. só aproveitando. Cuidando em casa, né? Isso. Cuidando da infraestrutura. Botando os moleques pra estudar só coisa hardcore, matemática. Construindo tal. aeroporto, ferrovia. Exato. Saneamento básico para todo mundo, Isso aí. aumentando o poder de compra dos chineses, Sim. deixando eles subindo, né, a distribuição de renda, e agora eles estão influenciando na África, América do Sul, e os Estados Unidos não tá gostando muito disso. Não né? gosta. Só que é importante a gente lembrar, você não consegue administrar 1,5 bilhão de pessoas deixando todo mundo fazer o que quiser, né? Não. Então, um sistema rígido pra caraca. E os Estados Unidos começaram a olhar e pensar, poxa, Epa, esses caras talvez eu tenha que fazer isso aqui internamente. dá uma endurecida. Só pra que poder- ninguém vai aceitar. Eu vou ter que ter algumas Tem que desculpas. ter um somebody. Tem que ter uma estratégia de persuasão pra eu Exato. convencer o cara que ele não vai ter nada, mas vai ser feliz. Como teve depois Né? de 11 de setembro, Depois né? do 11 de setembro, ó, Como que a gente vai deixar... Como que o pessoal vai se deixar ser vigiado mais? Vamos falar que é uma questão de segurança é nacional. pra garantir a tua própria proteção. É. Só que aí o que acontece? Sempre surge um bicho-papão, aí você fala, ó, a gente precisa endurecer o regime para nos proteger do bicho-papão. Só que daqui a pouco essa mesma legislação cai no povo nativo, local. Porque aí de terrorista islâmico, agora é o terrorista doméstico. Pois aí você é. fala, o que é o terrorista doméstico? O cara que explode a prefeitura? Não, o cara que diz que é cristão, pô. O FBI estava investigando, sempre falo isso, né? Católicos tradicionais dizendo que eles tinham propensão ao extremismo. Nossa. Pô, sacanagem também, né? Aí vira aquele Não sei baseado em quê, né? Handmaid's Tale. Né? Você viu essa série? Sim, tem muita gente falando que os Estados Unidos está caminhando para isso, né? Então, a O ideia... conto da Aya. O conto de Aya ou o conto da Aya aqui no Brasil foi traduzido? Ah, é? O conto? Eu não sabia. Tá com esse nome? Vê se acha aí, ó. Ficou meio fuleiro o nome. O né? livro ou a série. Mulher era só pra parir, né? Na ditadura religiosa e tal. Tem uma elite lá dos políticos. Que domina tudo. Então, esse é um argumento favorável a essa ideia de que os grupos cristãos mais tradicionais são tirânicos. Se a gente deixar eles soltos, vai virar um Handmaid's Olha lá, Tale. o conto da Aya. É o conto da Aya. E as aias, essas parideiras, né, as mulheres que podem ter filho, elas não têm nem nome, né? Os nomes dela Não sabia, não. Off Vilela, assim, tipo, ela é do Vilela. Ela é da Ah, é? elas, Entendi. o nome delas é em relação a de quem é o dono delas, né? Entendi. Interessante, hein? E aí, claro, tem corrupção, tem os caras, você acha que eles são tudo certinho, tem um lugar na cidade onde eles vão que tem prostituição, que tem droga. Mas a luta da parada é o quê? Essas mulheres oferecem uma resistência contra o sistema? Começam a oferecer. É? Você viu tudo até o final? Não vi, mas Eu não vi nada, eu só sei o plot da parada. começam a resistir, né? Entendi. Legal. Olha lá, que elas estão querendo ter de volta o nome delas, né? Porque elas perdem o direito a usar o nome de batismo, né? Mas isso se passa é contemporâneo? Eu não me lembro. É um futuro distópico. Até tem uns futuro. flashbacks que mostra a transição. Quando os Teve uma Estados Unidos- guerra? Teve Cara, tipo a algum terceira guerra? teve um conflito grande. E aí eles Não sei se aproveitaram. foi uma guerra civil ou foi uma guerra contra... Sei. Mas começou a endurecer, Uhum. endurecer. É aquela mesma coisa. No começo parecia uma coisa boa. Boa, aí vai... É. Tipo aqui, né? 1964, não, é pra proteger dos comunistas e tal. Pois Daqui é. a pouco
E é interessante, né, que uma galera que incentivou, né, os militares a assumirem o poder, logo depois, quando viram que o negócio ia ficar ruim, começaram a falar contra e aí colheram os frutos, né? Colheram os frutos. Eu não sei se você já viu isso, mas essa atriz que eu esqueci o nome dela, ela fez um filme que eu acho que é tipo O Homem Invisível. Você já viu isso? Vi, cara. Que é isso? O Homem Invisível mesmo. É legal isso? É legal, mas é uma metáfora pra relacionamento tóxico, pra entendi. Gaslighting. Exatamente. Tipo um ensaio sobre a cegueira lá do Saramago. Exato. Mas não ficou meio tosco não, esse negócio de... Não, eu gostei. Ficou bem feitinho? Ficou bem, ficou boa. Maneiro. Ficou bom, vale então não tem um quê de terror, não? Tem, total. Tá, então tem, né? Que ela você não fica sabendo durante muito tempo se é real a parada ou se ela tá imaginando. Homem Invisível. Mesma atriz, né? Que o cara começa a perseguir ela. Né? Doideira. Essa atriz né? é boa. Ela era de uma série que pra mim tá entre as 10 melhores séries de todos os tempos. Dos publicitários dos anos 70 lá. Mad Men. Mad Men? Mad Men. Coloca aí Mad Men. Cara, eu não vi, que série Cara, é maravilhosa essa série. Eu lembrei de uma série que é Silicon Valley, que é os molecotes querendo... É interessante também, cara. Mas você entender como é que... Mad Men é uma série... É mesmo? Cara, vale a pena? Putz, como... É outra época, eu não vi essa da publicidade da Madison. Men. Porque as agências de publicidade ficavam na Madison. Esse ator aí é bom pra caramba. Esse ator é bom pra caramba. E ela era uma redatora, ela entra como secretária, mas ela queria ser redatora. E naquela época, redatora era só homem. É alto nível. Era só homem, né? Era machismo muito total, pesado. né? Né? E ela começa a ganhar o espaço dela. Maneiro. Então é essa transição aí. Interessante pra caramba. Os caras falam Sandman, não, é Mad Men. Sandman Madman. Aí é outro departamento. Que vem de Madman porque era como conhecido os publicitários da Madison, né? Entendi. Madison Square, né? Então, cara, voltando. Estados Unidos, depois que acabou a União Soviética, falaram, agora sou eu, né, irmão? Aí das cartas. Aí tem o 11 de setembro, as chamadas guerras eternas, essas guerras contra... Aí tem a guerra contra o terror, tem esse perigo, né? O novo bicho-papão. Uma guerra que não tem como acabar. Não acaba tem nunca. Inimigo visível, muito fácil de ser identificado. E aí vem a crise de 2008. A crise de 2008 também é mais quase que uma ferida narcísica, né, do Freud. Isso é importante também porque as feridas narcísicas do Freud têm relação com essa mudança de era pós-cristianismo, né? O Freud, não sei se era no Mal-Estar na Civilização que ele fala sobre isso, mas ele vai falar das feridas narcísicas no modelo judaico-cristão ocidental, que é o Galileu e o Copérnico falando que a Terra não era o centro do mundo, acabar o geocentrismo, né? Então é tipo assim, o homem que se achava, sou o centro do universo, não é mais. Isso é uma ferida no orgulho do ser humano, né? Por isso que é uma ferida narcísica. Depois, a teoria da evolução de Darwin. Tipo, você não é o queridinho criado por Deus, você veio lá do macaco. E a terceira ferida narcísica é a própria psicanálise freudiana, que vai dizer que o cara não é autônomo, mas ele é dominado por uma força que ele não controla, que é o inconsciente. Então, Freud vai dizer que essas três feridas, né, tiram esse orgulho do ser humano que achava que era autônomo para fazer o que queria, né? Inclusive, a gente vê essa transição no romantismo, né? Na fase do romantismo para a fase moderna, que a gente vê esse homem lá, sofredor e tal. Na música a gente vai ver isso mais no Beethoven, né, e tal. É muito legal você acompanhar essas mudanças, né, na literatura, na arquitetura, no teatro, né, na música. Isso, eu gosto muito de você fazer assim, botar lado a lado a história das ideias com a história cultural, né? Ver como é que as ideias vão mudando. E muitas vezes eu até então pensava que a literatura era muito vanguarda, né, para mostrar as novas tendências. Por exemplo, no Madame Bovary do Flaubert, né, numa época que a mulher não podia fazer nada, a Madame Bovary já é uma mulher que quer ter autonomia e tal, né, tipo uma vanguarda, né. Até, inclusive, ele foi processado lá, falaram que ele tinha usado uma menina que era filha de um cara rico lá como exemplo, aí processaram ele na audiência, ele falou... Não, a frase famosa, né, Madame Bovary, c'est moi, né, eu que sou a Madame Bovary, não me inspirei em ninguém, não, é a minha luta pra tentar. Entendi. Mas deu uma encrenca. Mas assim... tem um livro chamado Noise, The Political Economy of Sound, que eu esqueci o nome do autor, que ele vai dizer que a música é a pioneira de todas. As novas tendências
no universo. Começa na música, depois vai pra literatura, depois vai pras artes. É a tese do cara. Sim. Mas é uma tese bem elaborada pra caramba. Quem não tiver acesso a esse livro e quiser ter uma equivalência dele em português, aí é do professor José Miguel Wisnik. Era professor da USP, né, de literatura aposentado, mas estudou em conservatório, né? Pianista famoso. Aí esse é Jacques Attali, exatamente isso aí. Nós, The Political Economy of Music, né? Eu falei of Sound. Cara, esse livro é sensacional. Se você não lê inglês ou não tá afim de importar um livro, o livro O Som e o Sentido do José Miguel Wisnik pega muito da tese dessa ideia. É legal pra caramba. Então, cara, aí vem, tipo, mais uma ferida narcísica no Império Americano. Crise de 2008, cara. Uma crise que começa nos bancos, se espalha pelo mundo todo. A gente não pode esquecer daquele filme A Grande Aposta, assistiu? The Big Short. Sim. Pô, legal pra caramba esse filme. Cara, tá numa época de ver esse filme novamente. Aí, ó, crise 2008. Os Estados Unidos fizeram, o governo americano fez o Quantitative Easing, né? Que é imprimir, é um nome bonito pra imprimir dinheiro pra caramba. Imprimiram dinheiro pra caramba, deram pros bancos que estavam quebrando, mas escolheram aqueles que eram grandes demais pra quebrar, né? Too big to fail. O Lehman Brothers, que era um banco centenário. Depois, se vocês puderem ver pra gente, ver quando o Lehman Brothers foi fundado. Cara, o banco tinha, sei lá, 200 anos, um banco super tradicional. Quebrou, meu irmão, com a crise de 2008. Crise imobiliária, né? E eu lembro, nessa época, o Lula estava no poder, né? Aí, aquela... Foi fundado em 1850, no Alabama. Até gaguejei aqui. 1850. 1850, irmão. A gente pensa... É claro que, pô, o Banco do Brasil é de 1808, né? Mais antigo. Tá aí ainda, né? Mas, assim... São bancos tradicionalíssimos, né, que quebraram. Aí o Lula aí, ficaram zoando a gente, querendo meter dívida na gente, ó, quebraram. Deu uma sacaneada. Deu uma zoada no Lehman Brothers. Então, cara, o filme The Big Short é muito legal. Cara, eu me amarro nesse filme. Esse filme, né, A Grande Aposta, tá na hora de assistir novamente. Por quê? Tá acontecendo a mesma coisa. Só que, para alguns analistas, até pior. Porque se naquela época, 2008, o que aconteceu? É o problema do subprime. Por que Cassandra? Cassandra é aquele personagem da mitologia que fazia as profecias de que coisas ruins estavam vindo. E aí ninguém acreditava nela e vinha os troços e todo mundo se ferrava. Então ele foi o cara que falou, ó, vai dar problema, ninguém acreditou e todo mundo se ferrou, ele ficou bilionário. Então, a história é muito interessante. É um jovem que, na infância lá, perdeu uma vista. É um cara que só tem ele usa um olho postiço. Médico, que do nada saiu pra medicina, foi pro mercado financeiro, entendeu? Então, a história é diferentaça da Cassandra de Wall Street, o Michael Burry. E o que aconteceu, cara? Eles estavam emprestando dinheiro a rodo pra qualquer Zé Mané comprar casa. Sem comprovação. Os caras que não tinham comprovação de renda, não tinha... os americanos chamam de collateral. Colateral é garantia. Sim. O cara não tinha patrimônio para garantir aquilo. Você vai dar o quê de garantia? Não dava nada e pegava dinheiro emprestado. E aí o Michael Burry, entre outros analistas, falaram, meu irmão, vai estourar isso aqui, cara. Isso aqui vai estourar. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer put, que é a opção de venda. Put é quando você ganha quando tudo cai. Ou quando algum ativo cai. Ele começou a falar, o mercado imobiliário vai falir. Os bancos também vão se ferrar. Então ele começou a fazer várias puts. O elenco é sensacional, cara. É Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt, ainda tem mais gente aí, cara. É sensacional. Depois confere pra mim quem é o diretor, cara. Você lembra quem é? Não lembro. Dá uma olhada pra gente. Cara, esqueci, me fugiu o nome do cara agora. Aquele grisalhozinho lá de Hollywood, amigo do Brad Pitt. O diretor é o Adam McKay. Adam McKay. Como é que é o nome do maluquinho que tem uns cabelinhos? Ator? George Clooney. George Clooney dirige uns filmes maneiros. Eu achei que esse era dele, mas não é. Então, cara, o que aconteceu? Esse cara gastou uma grana fazendo essas puts, só que ele usava um fundo de investimento para isso. E aí, o que acontece? O cara tem um fundo de investimento lá. De repente, você pega... Vamos supor que o fundo tem 1 bilhão... pessoas depositaram no total 1 bilhão, né? É a OC que chama no mercado financeiro, que é o montante sob custódia. Desse 1 bilhão, ele como um dos diretores do fundo, ele falou, vamos pegar metade, 500 milhões, e vamos botar nessas puts. Então, cara, ficou tipo de 2006 até 2008, o fundo começando a tomar prejuízo.
Porque ele tava esperando vir uma crise que não vinha. Exato. E aí os caras começaram, meu irmão, você vai falir o nosso fundo. O que você falou que vem não tá vindo. Ele não, aí ele foi, é mó briga. Ele vai acontecer, eu tô te falando, vai acontecer, vai acontecer. Os caras quebraram ele, falaram, você é maluco, você tá destruindo as finanças dos caras, nossos clientes tão loucos e tal. Cara, quando quebrou, o fundo reverteu quase 2 bilhões num dia, meu. Assim, valeu a pena esperar os 2 anos, né? Então esse cara virou uma espécie de figura meio... Um guru ali que todo mundo... Eu sempre olho o que o Michael Burry e a Cassandra tá fazendo, que é importante. Então o que acontece, cara? Milhões de pessoas perderam emprego, milhões de pessoas perderam suas casas, globalização passou a ser vista como um negócio injusto, né? Começaram a dizer que o modelo americano é só concentração de renda, porque os Estados Unidos imprimiram trilhões, em vez de dar os trilhões para a pessoa que se ferraram, deram para os bancos. Os caras, pô, peraí. E a população que vai ter que pagar essa conta, né? Porque isso reverte aumento de imposto, pô. Os caras os americanos, para pagar essa conta de 2008, vão ter que trabalhar. O cara que se aposentava com 70 anos vai ter que trabalhar até 170, meu irmão. Os jovens também. Então, a crise de 2008 era uma crise interna no próprio Ocidente. O modelo ocidental fica comprometido e aí as pessoas começam a duvidar das elites globais. E é exatamente na sequência dessas insatisfações que em 2011 começa o movimento Occupy Wall Street. Lembra? Sim. Que a galera ia pra rua e falava, a culpa é do capital financeiro, dos bancos, os bancos ferraram com a gente, eles quebram a economia e depois cobram da gente essa conta e tal. E aí foi nessa época que o mercado financeiro, não só americano global, fez uma jogada de mestre ali, deu uma guinada. Porque eles que apoiavam a tradição, a família, passaram a apoiar todos os movimentos progressistas. Pra agradar a galera que tava dizendo. Então fica um alerta aí pra todo mundo, né? Você que é capitalista acha tudo lindo, abre o olho. Você que é de esquerda e acha tudo lindo também, os caras estão te manipulando também.